Sem esforço, torne mais fácil o que é mais importante de Greg McKeown. Capítulo 11. Aprender. Explore ao máximo o que os outros sabem. O ano de 1642 começou com a morte de Galileu Galilei, pai da ciência moderna. Terminou com o nascimento prematuro de Isaac Newton, no dia de Natal. Pesando apenas 1,5 kg, Newton superou a expectativa de vida de poucos dias, cresceu e se desenvolveu. Estudou na Trinity College, em Cambridge, e escreveu a obra que se tornou conhecida como Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Entre outras contribuições, esse extraordinário documento codificou as 3 leis do movimento, assim como a lei da gravitação universal, princípios que formam a base de todo o campo da física. Esses princípios explicam como os objetos físicos se movem pelo mundo, descrevem o movimento dos planetas no sistema solar e foram fundamentais para alimentar a revolução científica e as revoluções industriais que se seguiram. Não é exagero dizer que mudaram o mundo. Sem eles, não teríamos construído o automóvel, inventado o avião a jato nem pisado na Lua. É claro que o texto de Newton não dava instruções passo a passo para construir um motor de automóvel, um avião a jato nem uma espaçonave. Ele oferecia algo muito mais valioso, um conjunto de princípios que, mais tarde, puderam ser aplicados à engenharia automotiva, à aeronáutica, às viagens espaciais e muito mais. Conforme nossa vida fica cada vez mais sobrecarregada e acelerada, é tentador buscar instruções fáceis ou métodos que possam ser aplicados imediatamente a um problema sem exigir muita energia mental. Mas isso é um erro, sabe por quê? Um método pode ser útil uma vez para resolver um tipo específico de problema. Os princípios, no entanto, podem ser aplicados ampla e repetidamente, e os melhores deles são universais e atemporais. Em outras palavras, métodos específicos só produzem resultado linear. Se estamos atrás de resultado residual, devemos nos voltar para os princípios. Aliás, a palavra principia significa princípios básicos, inícios ou elementos fundamentais. Os princípios básicos são como tijolos de conhecimento, depois de entendê-los, é possível aplicá-los centenas de vezes. Harrington Emerson, o engenheiro americano da eficiência conhecido por suas contribuições pioneiras ao campo da administração, disse: pode haver 1 milhão de métodos, mas os princípios são poucos. Quem compreende os princípios pode escolher com sucesso seus próprios métodos. Quem experimenta métodos ignorando os princípios com certeza terá problemas. Busque princípios. Nem todo conhecimento tem valor duradouro. Alguns conhecimentos só são úteis uma vez. Por exemplo, você decora um fato para uma prova e o esquece no dia seguinte. Passa os olhos por uma reportagem interessante no celular, mas 1 hora depois o cérebro não reteve nenhum detalhe. Seu filho adolescente lhe explica como fazer algo no computador, mas, quando você tenta fazer sozinho, as instruções não fazem mais sentido. Outros conhecimentos são úteis inúmeras vezes. Quando você entende por que algo aconteceu ou como uma coisa funciona, pode aplicar esse conhecimento repetidamente. Por exemplo, o estudante que aprende os princípios fundamentais de qualquer matéria pode aplicar facilmente esse entendimento de várias maneiras com o passar do tempo. O empreendedor que descobre o que seus clientes realmente querem pode aplicar esse conhecimento a qualquer número de produtos e serviços variados. O gestor que aprende a unir sua equipe pode aplicar essa abordagem a muitas equipes futuras. A pessoa que entende como tomar uma decisão pode tomar boas decisões para sempre. Aprender a coisa certa uma vez é um ótimo negócio. Um único investimento de energia gera resultados sem esforço várias e várias vezes ao longo do tempo. Encontre pontos em comum. O editor de livros Peter Kaufman queria entender como tudo no mundo funciona. Normalmente, uma meta tão ambiciosa seria avassaladora e até risível. A maioria das pessoas desistiria dessa busca antes mesmo de começar. Mas ele encontrou um atalho. Num período de 6 meses, leu a entrevista condensada ao final de todos os exemplares da revista Discover já publicados na internet, 144 entrevistas no total. Cada uma delas era um resumo de alta qualidade de algum aspecto da ciência escrito para o público leigo, com exemplos claros, histórias envolventes e linguagem concisa. Logo ele descobriu que podia separar tudo o que estava aprendendo em 3 recipientes de dados.
O recipiente 1 era o maior e mais antigo conjunto de dados, o universo inorgânico. Compreendia a física e a geologia, cobrindo mais de 13 bilhões de anos, desde a aurora do universo. O recipiente 2 era a biologia, tudo o que vive no planeta Terra. Isso cobria cerca de 3 bilhões de anos. O recipiente 3 era toda a história humana, o período relativamente curto em que estamos por aqui como espécie. Depois, ele procurou pontos em comum, princípios que pudessem explicar como as coisas funcionavam de forma coerente nos 3 recipientes. No recipiente 1, ele achou a terceira lei do movimento de Newton: para cada ação há uma reação igual e contrária. Em outras palavras, quanto mais força você exerce sobre alguma coisa, mais força essa coisa exerce de volta. No recipiente 2, ele encontrou o exemplo de Mark Twain do que acontece quando se pega um gato pelo rabo, ele ataca. No recipiente 3, achou algo parecido: o modo como tratamos os outros é o modo como eles nos tratarão. O ponto em comum era um princípio que ele apelidou de reciprocidade espelhada ou, em termos mais simples, você recebe aquilo que dá. Agora, pense em todas as aplicações possíveis desse princípio. Envie um bilhete de agradecimento e receberá outro de volta. Sorria sinceramente para alguém e a pessoa sorrirá de volta para você. Dê informações a alguém numa conversa e a pessoa ficará inclinada a lhe passar informações em troca. Numa experiência que investigava o princípio da reciprocidade espelhada, um pesquisador enviou cartões de Natal escritos à mão a quase 600 desconhecidos. Cada cartão incluía um bilhete e uma foto de sua família. Não demorou para esses desconhecidos começarem a lhe enviar respostas. No total, ele recebeu quase 200 cartões em retribuição. Os princípios universais não se aplicam só à ciência. Na verdade, eles podem oferecer atalhos mentais igualmente úteis para entender as pessoas. Logo que me casei, decidi surpreender minha esposa buscando uma pizza mista de carnes e frios que eu sabia que ela gostava. Tarde da noite, quando chegou, ela ficou felicíssima, como eu esperava. Então, na noite seguinte repeti o exercício com entusiasmo e a surpreendi, mais uma vez, com a pizza mista. Ela foi tão gentil que só quando a surpreendi na terceira noite seguida foi que ela disse: "Ah, pizza mista de novo?" Claramente, o método que usei com tanto sucesso na primeira noite só podia ser aplicado poucas vezes. Nesse caso, uma única vez. Mas e se, em vez de repetir o método, eu buscasse um princípio que captasse quem minha esposa realmente era? O que ela valorizava de verdade, o que sempre a encantava, por mais de 3 noites seguidas. É preciso um investimento prévio maior para alcançar essa profundidade de visão. No entanto, depois que a tiver, você poderá aplicá-la várias vezes. Cultive uma árvore de conhecimentos. Muita gente supõe que Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, tem formação em engenharia mecânica e ciência espacial. Mas a verdade é que ele não sabia muito sobre esses temas quando começou seus empreendimentos. Certa vez lhe perguntaram como ele havia se inteirado tão depressa de disciplinas inteiras, novas e complexas. Sei que leu muitos livros e contrata muita gente inteligente para absorver o que eles sabem, mas é preciso admitir que, ao que parece, você deu um jeito de acumular na cabeça mais conhecimento do que qualquer pessoa viva. Como você é tão bom nisso? Ele respondeu: é importante ver o conhecimento como um tipo de árvore semântica. Faça questão de entender os princípios fundamentais, isto é, o tronco e os galhos grandes, antes de chegar às folhas a detalhes, ou elas não terão onde se pendurar. Em outras palavras, quando temos fundamentos sólidos de conhecimento, aonde pendurar as informações adicionais que aprendemos? Podemos ancorá-las nos modelos mentais que já compreendemos. A abordagem de Musk é confirmada pela ciência do aprendizado. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de mudar, tanto no nível dos neurônios individuais quanto no nível muito complexo de aprender uma nova habilidade, como construir um foguete. Aprender algo novo costuma envolver uma série de tentativas, fracassos e ajustes. As conexões neurais que resultam em sucesso se reforçam e ficam mais fortes. Como a árvore que consegue suportar o crescimento de novos galhos conforme vai ficando mais grossa e mais forte, nosso cérebro pode agora criar conexões, incorporando aquelas informações novas à BDH base de conhecimento existente. Enquanto isso,
as conexões improdutivas acabam ficando mais fracas, e como galhos mortos, caem. Foi assim que a busca de Musk pelos fundamentos, os princípios básicos, lhe permitiu revolucionar o setor de energia, lançar satélites de banda larga no espaço, projetar o sistema Hyperloop de viagens de alta velocidade, desenvolver uma bateria solar mais eficiente e criar uma missão para explorar Marte. Ele é a prova viva de que, ao compreender as coisas em seu nível mais fundamental, podemos aplicá-las de um jeito novo e surpreendente. Extraia o melhor daquilo que os outros já descobriram. Como vice-presidente da Berkshire Hathaway, Charlie Munger, de 96 anos, é o braço direito de Warren Buffett. Mas também é, por mérito próprio, uma lenda dos investimentos. Nas décadas de 1960 e 1970, Munger dirigia uma empresa que gerava um retorno de mais de 24% ao ano. Se você investisse $100 em ações da Berkshire no dia em que Munger entrou na diretoria, hoje teria $1,8 milhão. A maioria dos investidores profissionais se torna especialista em mercados financeiros. Eles estudam as forças econômicas que alimentam buons e bolhas. Aprendem tudo o que há para saber sobre rendimento de títulos, macroeconomia e ações de small caps, mas Charlie Munger adota uma forma de aprendizado diferente. O ensaio O Ouriço e a Raposa, de 1953, escrito por Isaiah Berlin, reviveu a frase do antigo poeta Greto Arquíloco: a raposa sabe muitas coisas, mas o ouriço sabe uma coisa importante. Jim Collins claramente favoreceu a abordagem do ouriço para ter sucesso no mundo dos negócios e argumentava que as raposas perdem o foco e desperdiçam energia. Mas a comparação de Arquíloco sempre pretendeu indicar que a raposa teria melhores resultados se, além de simplesmente saber muitas coisas, ela soubesse conectá-las entre si. Munger é uma raposa que conecta muitas coisas. Na vida e nos investimentos, Munger adota a busca do que chama de sabedoria mundana. Ele acredita que, ao combinar ensinamentos de várias disciplinas, psicologia, história, matemática, física, filosofia, biologia e outras, produzimos algo maior que a soma das partes. Munger considera inúteis os fatos isolados a menos que se encaixem numa estrutura teórica. Ideias isoladas representam conhecimento linear. Mas essas mesmas ideias formam conhecimento residual quando interconectadas. Trent Griffin, autor de uma biografia de Munger, dá o seguinte exemplo: uma empresa aumenta o preço de seu produto e ainda assim vende mais desse produto. Isso não faz sentido quando se consideram apenas a disciplina da economia e sua regra da oferta e da procura. Mas, se também for levada em conta a disciplina da psicologia, você vai entender que os consumidores acham que o preço mais alto significa mais qualidade e por isso compram mais. Muitas vezes, o conhecimento mais útil vem de campos que não são o nosso. Como constataram os pesquisadores da Faculdade Kellogg de Administração da Universidade Northwestern depois de analisar quase 18 milhões de artigos científicos, geralmente as melhores ideias novas surgem da combinação de conhecimento existente num campo com uma invasão de combinações incomuns de outras disciplinas. É por isso que Munger é sábio quando acredita na disciplina de extrair o melhor daquilo que outras pessoas já descobriram. Ele explica: não acredito em só me sentar e tentar sonhar tudo sozinho. Ninguém é tão inteligente assim. A troca de ideias entre disciplinas gera novidade. E transformar o convencional em algo novo é muitas vezes o segredo da criatividade sem esforço, não só na ciência como em áreas que vão dos investimentos à música e ao cinema. Antes que se tornassem nomes conhecidos, famosos por sucessos de Hollywood como Fargo, o primeiro campeão de bilheteria dos diretores Joel e Ethan Coen foi o filme de mistério neo-noir Gosto de Sangue, de 1984. Mas, quando leram o roteiro pela primeira vez, os irmãos ficaram preocupados com o fato de seguir o padrão convencional da solução de crimes. Então eles pegaram uma tesoura e recortaram cada parágrafo das páginas do roteiro. Puseram os pedaços de papel num saco, sacudiram o saco e jogaram os papéis no ar. Em seguida, pegaram os pedaços no chão, juntaram de volta aleatoriamente e reescreveram o roteiro com base nisso. Gosto de Sangue ficou famoso pelo clima neo-noir convencional intensificado por viradas imprevisíveis raras no gênero. O professor Brian Uzi, da Northwestern, chama isso de pegar a novidade extrema e encaixá-la na convencionalidade profunda. Como extrair o máximo da leitura? Ler um livro está entre as atividades com mais alavancagem da face da Terra.
Com um investimento mais ou menos equivalente à duração de um único dia de trabalho, e algum dinheiro, você obtém acesso ao conhecimento que as pessoas mais inteligentes já descobriram. Ler, ou melhor, ler para realmente entender, traz resultados residuais sob qualquer ponto de vista. Infelizmente, pouca gente tira vantagem disso. Em média, os americanos leem apenas 4 livros por ano. Mais de um quarto dos americanos não lê nenhum livro. E essa tendência vem piorando. Ler um livro está entre as atividades com mais alavancagem da face da Terra. Para extrair o máximo da sua leitura, recomendo observar os seguintes princípios. Use o efeito Lindy. Essa lei afirma que a expectativa de vida de um livro é proporcional à idade atual dele, ou seja, quanto mais antigo o livro, maior a probabilidade de continuar relevante no futuro. Portanto, priorize a leitura de livros que duraram muito tempo. Em outras palavras, leia os clássicos e os antigos. Leia para absorver, e não para ticar o título em uma lista. Há livros que li inteiros, mas não sei lhe dizer nada sobre eles. Por outro lado, posso não ter lido alguns livros do começo ao fim, mas retornei com tanta frequência a determinados trechos ou capítulos que eles passaram a fazer parte de mim. Ler um livro para ganhar o direito de exibi-lo na estante é não entender a verdadeira razão do exercício. No entanto, ficar totalmente absorto num livro muda quem você é, como se você mesmo tivesse vivido a experiência relatada nele. Extraia a essência. Quando termino de ler um livro, gosto de reservar 10 minutos para resumir o que aprendi com ele numa única página, com minhas próprias palavras. Se você resumir os ensinamentos principais de um livro que acabou de ler, vai absorvê-lo mais profundamente. O processo de resumir, de extrair a essência das ideias, nos ajuda a transformar informações em entendimento e entendimento em conhecimento inigualável. Saiba o que mais ninguém sabe. Pouco antes das Olimpíadas de 1968, no México, todos imaginavam que o saltador em altura Dick Fosbury ficaria em último lugar. Afinal de contas, ele era um desengonçado estudante de engenharia civil de 21 anos que usava um tênis de cada cor e tinha uma capacidade atlética questionável. A mídia o chamava de camelo bípede e descrevia seus saltos como convulsões. Fosbury foi desdenhado como mera curiosidade. Desde o segundo ano do ensino médio, Fosbury se esforçava para aprender a técnica de salto em altura dominante na época. Incrivelmente, essa técnica não mudará desde a primeira competição de salto em altura documentada, ocorrida na Escócia no século XIX. Os saltadores se aproximavam da barra pela lateral ou pela frente e se lançavam no ar pegando impulso com o pé direito. Leves variações dessa técnica resultaram em aumentos igualmente leves do recorde mundial, que subia devagar, em incrementos minúsculos, com o passar dos anos. Com a técnica padrão, Fosbury, quando mais novo, não conseguia saltar nem o 1,5 metros necessário para participar das competições de atletismo de sua escola. Alguém apostou com ele que ele não conseguiria saltar uma poltrona. Ele perdeu a aposta e fraturou a mão na queda. Os técnicos insistiram para que Fosbury continuasse tentando, mas quanto mais treinava com esse método sem ver resultado, mais frustrado ele ficava. Finalmente, Fosbury decidiu tentar outra técnica. Ele sabia que as regras só exigiam que os concorrentes saltassem num pé só na largada, não diziam nada sobre como passar sobre a barra. Assim, ele começou a aplicar seu conhecimento crescente de engenharia na experimentação de outras maneiras de fazer o salto em altura. Uma dessas experiências envolveu se aproximar da barra de costas, a cabeça primeiro, curvar o corpo sobre a barra e, no fim, bater as pernas no ar, fazendo uma parábola. Os críticos não se impressionaram. Um jornal legendou a foto de Fosbury assim: o saltador mais preguiçoso do mundo. Enquanto isso, Fosbury foi aprimorando a técnica nova, que lhe deu mais velocidade. Ele começou a girar o quadril nos últimos passos e decolar com o pé esquerdo, não o direito, de modo que, quando o corpo se arqueasse sobre a barra, ele olhasse para cima, com o centro de gravidade embaixo. Fosbury usou tudo o que sabia sobre física para criar uma vantagem mecânica. E deu certo. No mundo do salto em altura, ao antes de 20 de outubro de 1968 e ao depois, Fosbury ganhou a medalha de ouro naquele dia nas Olimpíadas do México, surpreendendo o público com a técnica que desde então se chama salto Fosbury. Antes dele, nenhum atleta saltava olhando para o céu.
Depois dele, todos os recordistas saltaram assim. O poder da técnica de Fosbury não está só na base mecânica sólida, mas na singularidade. Ela era tão diferente do que os outros faziam havia décadas que provocou um pico agudo nos recordes mundiais de salto em altura. Quem sabe quanto tempo esse progresso levaria com avanços apenas incrementais da técnica anterior? Fosbury realizou o sonho de todo atleta, transformou seu esporte para sempre. Ser bom no que ninguém mais faz é melhor do que ser ótimo no que todo mundo faz. E ser especialista no que ninguém mais faz é exponencialmente mais valioso. Para colher os resultados residuais do conhecimento, o primeiro passo é alavancar o que os outros sabem. Mas o objetivo final é identificar conhecimentos que sejam só seus e avançar a partir deles. Existe algo que pareça difícil para os outros mas que seja fácil para você? Algo que se baseia no que você já sabe, facilitando o seu aprendizado e aumentando sua competência continuamente? Essa é uma oportunidade para você criar conhecimento exclusivo. O conhecimento pode abrir a porta para uma oportunidade, mas o conhecimento exclusivo produz oportunidades perpétuas. Você ganha credibilidade. As pessoas o procuram. As oportunidades o procuram. Você obtém uma alavancagem incrível quando está entre as únicas pessoas com aquela competência exata. Em outras palavras, depois de conquistar a reputação de saber o que ninguém mais sabe, as oportunidades vão bater à sua porta durante anos. Por exemplo, o empresário com ótima reputação receberá capital de investidores várias e várias vezes. O palestrante com ótima reputação receberá mais convites do que pode aceitar. O professor com ótima reputação terá filas de alunos para fazer seu curso, semestre após semestre. O advogado com ótima reputação poderá escolher os casos que quer defender. O fotojornalista com ótima reputação será contratado para fazer os melhores trabalhos em todo o mundo. Aconteceu comigo após publicar Essencialismo. Escrevi o livro uma vez, mas ainda hoje recebo mensagens de leitores diariamente. Conquistar conhecimento exclusivo exige tempo, dedicação e esforço. Mas invista nisso uma vez e você atrairá oportunidades pelo resto da vida.